Olá! Eu começo esta videoaula com a mesma pergunta que eu comecei a aula anterior. E se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você assista. E a pergunta é essa daqui. Ó. E agora, como resolver a equação do segundo grau por soma e produto se o A é igual a 1, fatorei o produto e não conseguir achar as raízes? Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja muito bem-vindo ao meu canal. Então essa aula aqui é a continuação da aula anterior. Na aula anterior nós resolvemos a equação onde o A era igual a 1, não consegui resolvê-la por soma e produto e as raízes que eu encontrei foram números irracionais. Apareciam raízes lá de números, raízes que não dava raiz exata, certo? Então eram números irracionais. Essa equação aqui que nós vamos resolver, que é x ao quadrado mais 4x mais 8 igual a zero, ela vai dar para nós como resultado, como solução, números complexos que nós vamos ver como é que encontra esses números aí. E quando eu estou resolvendo uma equação por soma e produto, a solução dela, que são as raízes, geralmente são números inteiros positivos e negativos, ou positivos ou negativos. Pode ser um positivo, negativo, ou os dois positivos ou os dois negativos. E nesse caso aqui nós vamos ver que não vai acontecer isso daí. Então vamos à solução. Bem, eu já dei uma adiantadinha aqui na nossa resolução. Aqui está a nossa equação do segundo grau. O coeficiente A é igual a 1, que é o coeficiente da variável que está elevado ao quadrado. O B é o coeficiente do x, que é igual a 4, e o C é o termo independente, que é igual a 8. O método da soma e do produto, que nós vamos utilizar aqui, quando o A é igual a 1, consiste em encontrar dois números que, dividido, tem que ser igual a menos B dividido por A. Como o A é igual a 1, então menos B dividido por 1 vai ser igual a menos B, ou seja, o B com sinal trocado. Como o B é igual a 4, então a soma tem que ser menos 4. E esses mesmos números tem que multiplicar e dar o valor do C dividido por A. O A é 1, C dividido por 1 é igual a C. Então, o produto, que é a multiplicação deles, tem que ser igual a 8. Coloquei o 8, o sinal de positivo aqui para destacar, tá ok? Então vamos ver. Eu começo fatorando o produto, que é o 8. O que é fatorar? Transformar numa multiplicação. O produto é o resultado da multiplicação. Então eu peguei o 8 aqui, fiz uma barrinha aqui e comecei dividindo pelos números primos. Então, o primeiro é o número 2. 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Cheguei no 1, terminou a fatoração. Do lado esquerdo aqui, ó, eu posso pegar aqui o 8 e o 1. A hora que eu multiplicar o 8 por 1, vai dar 8. Do lado direito aqui também, ó, eu posso ter aqui o 2 multiplicado por quem? 2 vezes 2, 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, esses dois pares de número, o 8 e 1 multiplicado dá 8, e o 2 e o 4 multiplicado dá 8 também. Então agora vamos analisar o sinal. O sinal do produto tem que ser positivo. Então vou achar x1 vezes x2, que multiplicado tem que ser igual a um número positivo. Eu vou ter duas situações que vão acontecer. Ou os dois números vão ser negativos, negativo vezes negativo dá positivo, ou os dois números vão ser positivo, positivo vezes positivo dá positivo. Então agora eu tenho que analisar o sinal da soma. Dois números que somado tem que dar um número o quê? Negativo. Que é a soma, tem que ser menos 4. Então, pode acontecer também duas situações. Ou os dois números serem negativos, ó, negativo com negativo dá negativo, vou somar dois negativos, vai dar um número negativo. Ou um número vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Quando esse número negativo aqui ele for maior em módulo do que esse outro aqui. Ó. Então, eu vou pegar dois números, certo? Os dois positivos. Aquele que é positivo, eu vou colocar o sinal negativo nele. A hora que eu juntar com o positivo, vai dar um número negativo. Tá? Só que, a hora que eu fiz... Agora, vamos analisar aqui, as duas situações. Ou os dois têm que ser negativo no produto, ou os dois têm que ser positivo. Então, não pode acontecer essa situação, um negativo e outro positivo. Então, eu já vou descartar essa situação aqui, ó. Desse número aqui ser o quê? Um negativo e outro positivo. Então, a soma, os dois números têm que ser negativo. Então eu já posso descartar esse produto aqui, ó, dos dois serem positivos. Então dessa maneira eu já sei que os dois números que eu vou encontrar, os dois têm que ser negativos. E os dois têm que ser negativos na hora que eu somar. Então eu vou multiplicar, vai dar positivo, e na hora que eu somar, vai dar negativo. Então tá aqui, ó. Se eu pegar o 8 negativo e o 1 negativo, então eu vou pegar aqui menos 8 vezes menos 1. Vou colocar entre parênteses aqui. 8 vezes 1 dá 8, e negativo com negativo dá positivo. Então o produto aqui, ó, satisfeito. Agora eu vou somar menos 8
somado com menos 1. Menos 8 e menos 1 dá menos 9. Não satisfez. Então, vou descartar aí. Descartar esses dois caras aqui, ó. Então, o 8 e o 1 não serve. Agora eu vou pegar quem? O 2 e o 4. Se eu pegar o 2 e o 4, a hora que eu juntar os dois, ó, 2 mais 4, não vai dar menos 4, aliás, se eu pegar os dois negativos, né? Menos, vou colocar o 4 na frente, que ele é menor do que o menos 2. Vai dar menos 6, ó. Menos 4 somado com menos 2 dá menos 6. Não dá. A hora que eu multiplicar vai dar positivo, né? Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Só que a soma não satisfez. Os números que eu consegui encontrar aqui na hora que eu fatorei foram esses pares aqui, o 8 e 1 e o 2 e 4. Então, aconteceu essa situação aqui. Quando acontece isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a fórmula resolutiva, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Onde o b ao quadrado menos 4ac, ele é o delta, essa letra aqui, um triângulozinho, é o delta maiúsculo, uma letra grega. E essa fórmula aqui ela é atribuída a Bhaskara. Tem um vídeo lá que eu explico lá como é que se chega nesta fórmula aqui, utilizando essa fórmula que é atribuída a Bhaskara. Mas não foi ele que desenvolveu essa fórmula aqui não, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo. Vou deixar também aqui no finalzinho do vídeo aqui um link para que você assista esta aula. Então, vamos utilizar essa fórmula aqui para encontrar as raízes. Então nós vimos que a soma e produto não foi possível resolver, encontrar a solução. Então nós vamos agora utilizar a fórmula resolutiva, que é essa fórmula aqui. O primeiro passo é calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que é o nosso discriminante. Então b é 4, 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, vezes o c, que é 8. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1 vezes 8 dá 32. 16 menos 32, o delta dá menos 16. Ou seja, o delta ele é negativo, menor do que zero. Então não existe raiz real, ou seja, não existe nenhum número real que satisfaça essa condição aqui. Só que existe um número que a gente chama de número complexo. Nós vamos ver como é que encontra essa solução. Então a raiz quadrada de delta, que é igual a raiz quadrada de menos 16, ela pode ser escrita da seguinte maneira. O menos 16 eu posso escrever como sendo 16 que multiplica menos 1. Logo a raiz quadrada de menos 16 é igual a raiz quadrada de 16 que multiplica menos 1. Portanto, a raiz quadrada de menos 16 é igual a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. Logo, a raiz quadrada de menos 16 é igual a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de menos 1 nós trocamos pela letra I minúscula. Esse I minúsculo nós chamamos de unidade imaginária. Então, a raiz quadrada de menos 1, que é o I, ela é unidade imaginária. Então, agora nós podemos utilizar a fórmula dessa forma resolutiva aqui. Então, x é igual a quem? Menos o b ele é 4. Então, é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu 4i, tudo isso dividido por 2a. O a ele é igual a 1, então dividido por 2. Aqui eu vou separar aqui. Observa aqui no numerador eu tenho menos 4, mais ou menos 4i. Eu vou separar esse numerador aqui, ó, para esse denominador. Então eu vou pegar aqui o menos 4 e dividir por 2. E o mais ou menos 4i também eu vou dividir por 2. Então separei. Agora, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 4i dividido por 2, eu vou pegar o 4 e vou dividir por 2 e vou repetir o i aqui. Agora eu vou separar as duas raízes. Observação. Esse número que está escrito assim, ó, menos 4 menos 2i e menos 2 mais 2i, são o que a gente chama de números complexos. Um número complexo, ele é chamado de z, e ele é igual a a mais bi, onde o a e o b são números reais, e o i é essa raiz quadrada de menos 1 aqui. Então aqui nós chamamos de números complexos. Esse daqui é o número complexo, a gente usa a letra z. E o número complexo, ele tem um conjunto que é representado por essa letra aqui, o c, com esse risquinho ali no meio. Ok? Bem, assim eu encerro essa aula. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e clique nesse botão que aparece aqui na sua direita, aqui embaixo. E nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.